A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No estudo de hoje nós vamos falar um pouco acerca da primeira metade da última semana da profecia das 70 semanas de Daniel, que nós classificamos como período de perseguição dos santos. A segunda metade, ela é denominada pelas Escrituras como a grande tribulação. Ela é referida no capítulo 12, versículo 1 a 7 de Daniel, e corresponde a Mateus 24, 15, 21, em que Jesus Cristo diz que haverá grande tribulação igual nunca houve, que é o mesmo período referido por Daniel 12, 1 em diante, que é o tempo de angústia, qual nunca houve. Só que, conforme Daniel 12, 1, esse tempo de angústia, o povo de Deus, que obviamente nós estamos inseridos nele, seria salvo. Pois bem, essa primeira semana, ela é descrita no capítulo 9 do livro de Daniel. Ele, que é o príncipe que há de vir, firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. E sobre as asas da abominação virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado se derrame sobre o assolador. O assolador, aqui nós já vimos, é Satanás. Na metade da semana, quando fala virá o assolador, está relacionado ao quê? A expulsão de Satanás dos céus, que ocorre justamente na metade da última semana. Ou seja, completados 1.260 dias da primeira semana, que a primeira metade ela tem 1.260 dias, a segunda tem 1.335 dias, Daniel 12, 11, Daniel 12, 12. Então, completada essa primeira metade, você tem o quê? A expulsão de Satanás dos céus, concomitantemente, obviamente, com o quê? Com a subida do filho varão, que representa a nação eleita, o povo escolhido de Deus. Pois bem, esse início que marca a primeira semana, com base no que nós vimos a respeito do cavalo branco e o seu cavaleiro, que representa obviamente paz, e depois dele é solto um segundo cavaleiro vermelho, a quem é dado retirar a paz da terra, e considerando também o que Paulo fala em sua carta à igreja em Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 5 em diante, em que quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, nós compreendemos que, antecedendo obviamente a esse pacto que será feito pelo príncipe que há de vir, o oitavo rei, o mundo deve ingressar numa crise muito forte. Essa crise pode ser provocada por aumento das guerras, pode ser provocada por queda das bolsas em decorrência disso, e pode ser provocada também, não podemos descartar, como foi aventado no Fórum Mundial que teve recentemente, de fazer um grande reset no capitalismo de uma forma geral. Mas, de qualquer forma, para que você faça a implantação da marca da besta que está descrito no capítulo 13, obviamente isso está nos remetendo a uma situação em que houve uma quebra geral, pior que 2008, pior que 1929, e a necessidade de reestruturação das economias nacionais. Mas, como já falei em outro estudo, isso não se faz da noite para o dia. Isso não se faz da noite para o dia. É necessário um período de quê? De transição. Você não consegue chegar aqui amanhã e implantar a marca da besta.
Ora, isso envolve o quê? Adaptações dos mercados, adaptações da população, adaptações dos bancos centrais, adaptações dos governos, adaptações das economias nacionais. Para quê? Para que depois que elas estiverem todas adaptadas, você possa então tirar o modelo anterior e o modelo novo torna-se permanente. Então há essa fase de transição. E nós entendemos que essa fase de transição, essa é a primeira metade. E note bem, a semana tem 7 anos. A besta, ou o príncipe que adivinhou, o oitavo rei, lá em Apocalipse, capítulo 13, versos 5 e 7, você percebe que ela tem autoridade para agir somente 42 meses. No entanto, aqui em Daniel 9, 27, você vê o quê? Ela fazendo um pacto, uma aliança por 7 anos. Mas por que ela tem autoridade para agir somente por 42 meses? Ora, porque a segunda metade, quem tem autoridade para agir são as duas testemunhas, que estarão em terra a partir do momento que a igreja for retirada, a partir do momento que o Filho varão for revelado e for levado ao céu. Aí as duas testemunhas ingressam no cenário mundial. E o poder delas é de que executar o juízo de Deus sobre a face da terra. E elas agem exatamente por 1260 dias, ou também 42 meses, que é o mesmo tempo em que o anticristo tem poder para agir. Ora, e que Apocalipse fala? Apocalipse fala em relação a, então, o anticristo nesse período. Ora, a Bíblia fala o seguinte: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Note bem, deu-se-lhe poder para fazer guerra a quem? Aos santos e vencê-los. Quando você vai agora no livro de Daniel, no capítulo 7, quando vai falar acerca do chifre pequeno, o que nós temos no verso 25? Exatamente o que foi lido aqui em Apocalipse. Olha o que está escrito: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Nós vimos isso lá em Apocalipse. E destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio ou 42 meses, como está predito lá em Apocalipse capítulo 13, que nós acabamos de ler. Ora, e temos outro texto, agora mais esclarecedor ainda. Por quê? Porque nós estamos em Daniel capítulo 12, no verso 1. No verso 1, está dizendo aqui que Miguel se levantaria, o grande príncipe, em favor de quem? Em favor do povo de Deus. Aí é que fala: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, aquele que foi achado escrito no livro da vida. Obviamente que o povo de Deus não participará desse tempo de angústia. O texto aqui, é claro, não permite outra interpretação. E que tempo de angústia é esse? Ora, a grande tribulação referida por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, 15 em diante. E nós vamos conferir com isso e agora, continuando aqui em Daniel. Aí, nós vamos pular para o verso 7, porque Daniel quis saber mais a respeito dessa questão, perguntou sobre
obviamente o que estava no verso 1, e no verso 7 ele tem a resposta, e está dito o seguinte: e ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, para 1260 dias, 3 anos e meio ou 42 meses. E preste atenção, e quando tiverem acabado de destruir ou espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ou seja, qual que é o tempo de perseguição ou de destruição do povo de Deus? 42 meses, Daniel 7:25, Apocalipse capítulo 13, versos 5 a 7. Exatamente isso, 3 anos e meio ou 42 meses, ou um tempo, tempos e metade de um tempo. E o que o texto de Daniel, versículo 7, está dizendo de forma clara? Ora, o tempo de angústia, do qual será livre o povo de Daniel, que nós estamos incluídos nele, ele ocorre quando? Justamente na metade da semana. Ou seja, após os 42 meses em que a igreja, em que o povo de Deus, o povo santo, será perseguido por quem? Perseguido pelo anticristo. O texto aqui é bastante claro. Ele diz exatamente isso. Olha, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, olha, por 42 meses, o povo de Deus vai ser entregue na mão de quem? Do anticristo, da besta, falso profeta, ou seja, lá com o nome que você queira dar para ele, o oitavo rei. E Paulo já nos advertia em sua carta à igreja em Tessalônica, na segunda carta, que a igreja, obviamente, veria o surgimento do anticristo. E verá, e será perseguida por ele. E será perseguida por ele. Então, ora, nessa primeira metade da última semana, nós temos, obviamente, o que? A implantação da marca da besta, mas como o quê? Assim como ocorreu quando da implantação do euro, o sistema será o quê? No início meramente escriturário ou meramente para fazer o quê? A adaptação das economias. Ou seja, estabelece o plano, aí você começa a colocar ele em prática, as economias nacionais obviamente vão sendo adaptadas para o quê? Para essa fase transitória, onde obviamente depois a marca é implantada por completo, o que será na segunda metade. Mas aí o que vai acontecer nessa primeira metade? Ora, para o mundo é algo natural. É algo que faz parte da própria evolução. Só que a igreja vai se levantar contrário e, obviamente, por conta disso, a igreja será perseguida. A igreja será perseguida, provavelmente muitas igrejas serão fechadas, muitas igrejas vão ser fechadas, ou quase todas as igrejas vão ser fechadas, e, obviamente, aquele verdadeiro cristianismo será perseguido. O verdadeiro cristianismo, ou seja, não estou dizendo de denominação religiosa alguma, estou dizendo daqueles que realmente têm o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas e lavaram suas vestes no seu sangue. A igreja invisível de Jesus Cristo, ela obviamente vai ser revelada, porque na realidade essa perseguição ela também tem um propósito. E qual que é o propósito? Ora, saber quem é de fato de Deus. Porque na hora que a coisa começar a apertar para o lado dos cristãos, obviamente, quem não é convertido de fato, o que vai fazer? Vai deixar o barco, vai preferir continuar no mundo e seguir, obviamente, o que estará sendo implantado. Ele não vai, obviamente, recusar o sistema. Então, nós temos aí nesse período também, justamente para quê? Para que se faça uma
peneira no meio cristão. Peneira no meio cristão de forma que você possa posteriormente, obviamente, 3 anos e meio, quando acabar essa fase, nós temos o nascimento, a revelação do Filho varão, que representa a nação eleita, o povo escolhido, o povo exclusivo de Deus, que foi comprado para Deus através do sangue precioso de Jesus Cristo. Então, essa primeira metade, ela dura quanto? 1260 dias, 42 meses, ou tempos e metade de um tempo. O mundo será colocado, obviamente, em paz, uma paz, obviamente, que não será duradoura. Paulo fala que quando andares dizendo a paz e segurança, eis que sobrevirá repetindo a destruição. Obviamente, seria a abertura do segundo selo, onde ao cavaleiro, que é o cavalo vermelho, é dado uma espada para tirar a paz da terra. Obviamente, a paz implantada pelo primeiro cavaleiro. E ora, aliado a isso, nós temos o quê? O desaparecimento de milhões de pessoas. Desaparecimento não. Vamos corrigir novamente, porque na realidade o arrebatamento, a retirada do povo de Deus da terra será visível. Ou seja, tanto para quem está subindo, ou tanto para quem está ficando, será visível. Ou seja, se você ficou para trás, você vai ver aqueles que estarão sendo levados aos céus. Se você está subindo, obviamente você estará vendo você subir e as outras pessoas que estão subindo ao seu lado também. Isso será visível a todo o planeta. E, obviamente, o terror, o pavor que vai ficar em relação àqueles que estão para trás é muito grande, muito maior. E, aliado a isso, nós temos outra questão que é o quê? A descida de Satanás, a subida do Filho varão, a revelação dos filhos de Deus, o nascimento da nação eleita, provoca o quê? A expulsão de Satanás dos céus e a sua descida furiosa à face da terra. Por essa razão, o que? Nós temos essa segunda metade, que é chamada de grande tribulação, onde os juízos de Deus serão executados sobre a face da terra, concomitantemente com a saída da igreja da face da terra, com a revelação do Filho de Deus, com o nascimento da nação eleita, ou filho varão sendo levado até os céus. Concomitantemente, nós temos o quê? O surgimento das duas testemunhas no mundo. E qual o papel delas? Executoras do juízo de Deus sobre a face da terra. E ponto. São duas pessoas. Você vê cada interpretações mirabolantes na internet a respeito delas. Não podemos afirmar quem são, mas sabemos que elas são executoras do juízo de Deus sobre a face da terra, como assim foram Moisés e Arão no Egito, e os 2 anjos em Sodoma e Gomorra. Então essa primeira metade era marcada com o quê? Com o mundo sendo colocado em paz, o mundo adorando a besta, o mundo maravilhado, obviamente, com ela, que obviamente ressurgiu dos mortos, e a igreja de Cristo, atenta ao que aconteceu, se voltando contra e, obviamente, sendo perseguida. Predito isso por Daniel, predito isso por João em Apocalipse. Então, você que está ouvindo esse vídeo, saiba, se estivermos no tempo do fim, ou quando estivermos no tempo do fim, se você estiver vivo até lá, e fizer parte do corpo de Cristo, naturalmente, se você não aderir ao sistema, você vai ser perseguido. Igrejas serão, obviamente, fechadas. Muitos serão levados à presença de governadores. Lembra a passagem? Vai estar passando aqui ao lado Jesus Cristo dizendo em Mateus acerca do tempo do fim, que haveria guerra, rumores de guerra, e aí depois ele fala justamente isso, que nós seríamos levados à presença de governadores, obviamente de reis, para justamente o que? Por conta da nossa posição. Por conta da nossa posição. Mas nessa primeira metade, é importante enfatizar o quê? O sistema, que é a implantação da marca da besta em definitivo,
ainda não ocorreu. Há fase de transição. Então, obviamente, não haverá problema quanto a comprar e vender ainda nessa fase. Por quê? Porque o processo de transformação da economia estará sendo feito. E até mesmo o processo de que modificações no meio de identificação da população, para tornar algo mais seguro. Então, obviamente, os que são de Cristo não irão fazê-lo. E quando acabar, obviamente, os 42 meses, eles serão retirados da face da terra. Aí sim, aqueles que ficarem para trás não poderão receber a marca. Se receber, já estão com a sentença de lançamento no lago de fogo e enxofre. Então, em linhas gerais, é isso a primeira semana. O anticristo surge, e olha, o anticristo não surge da noite para o dia e já faz o pacto. Ele, obviamente, ele vai surgir no cenário mundial, obviamente vindo dos mortos, um cenário de um mundo caótico em crise. E, obviamente, não dá para se precisar quanto tempo levaria, se 1 mês, 2 meses, ou 3 meses, 6 meses após o seu surgimento, que ele estabeleceria essa aliança, esse pacto, firmaria esse concerto. Ou seja, ele também não surge no mundo hoje e já faz o pacto. Ele tem que surgir primeiro, receber as lideranças dos 10 reis, igual está lá em Apocalipse, e depois, obviamente, sentado com todos, estabelecer esse pacto de reestruturação mundial. E, obviamente, a igreja se voltará contra e será perseguida. Obviamente, a perseguição para a igreja será ferrenha. A Bíblia, em Daniel, fala em destruição do poder do povo santo de Deus. Perseguição, realmente, ela vai ser forte. Forte. E contra quem? Contra não uma igreja específica, mas contra aqueles que realmente lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro não adorarão a besta. Se voltarão contra ela. E por isso serão perseguidos. Nós estaremos em terra durante o surgimento do anticristo? Sim. A igreja estará em terra. E essa primeira metade eu denomino, ou melhor, essa primeira metade nós denominamos de perseguição dos santos. E a segunda metade, ela assim, é a grande tribulação, onde Deus executará sobre a face da terra os seus juízos. E guarde algo em seu coração. Deus não executa juízo sobre a terra com o justo presente. Qualquer palavra dita em contrário não estará contrariando o que eu estou dizendo, mas a palavra de Deus. E você deve ser como de Bereia, que isso seja entendido como, para você como anátema. Uma gota da água do dilúvio que caísse na cabeça de Noé era juízo de Deus caindo sobre ele, e não caiu. Uma chama que chamuscasse um pelo do braço de Ló seria juízo sobre ele. Isso não aconteceu. Por quê? Porque Deus faz distinção entre justo e ímpio. E a destruição que virá para a face da terra com o juízo de Deus, ela é bastante diversificada. E Deus vai retirar o povo dele da face da terra. Provavelmente alguns contrariados, porque acham que estarão em terra. Mas como Deus não leva em conta o errôneo pensamento escatológico, somente se for justificado em Cristo, então subirá do mesmo jeito. Que Deus o abençoe. No próximo vídeo, provavelmente falaremos acerca da segunda metade. E a segunda metade tem um ponto interessante. Nós até, em algum dos vídeos, fala-se sobre isso.
ela não tem 1.260 dias. Ela tem 1.335 dias. Ou seja, ela tem 75 dias a mais. Você confere isso aonde? Em Daniel 12:11, Daniel 12:12. Que Deus te abençoe, lembrando sempre de Atos 17:11. Os de Bereia eram mais nobres, mais hábitos que os de Tessalônica, pois ouviam uma palavra com toda a avidez e conferiam dentro das Escrituras se as coisas de fato eram assim. Que Deus te abençoe.